Oi, gêmeos. Vamos fazer a leitura de tarô de vocês e ver as suas previsões para esse mês de agosto? Eu sou Roberto, aqui do Oráculo Luz do Sol. A gente vai fazer uma tiragem de tarô para ver o que vai acontecer com vocês nesse mês de agosto. E eu vou falar um pouco também sobre alguns efeitos da astrologia védica, que é a astrologia indiana que eu sigo, dos trânsitos da astrologia védica que vai acontecer nesse mês e os efeitos para vocês de gêmeos. Estou com o mapa de vocês aqui aberto e vou ficar olhando ele durante o vídeo. Vamos lá. Vamos ver o que esse mês aguarda para vocês de Gêmeos. O julgamento, Pagem de espadas, Oito de espadas, Rainha de ouros, Três de copas, Seis de espadas e Dois de paus. Eu acho que a grande temática desse mês de Acho que essa grande temática do mês de agosto para vocês de Gêmeos é movimento, sabe? Acho que vocês estão entrando numa fase que a vida vai acelerar bastante e vai exigir muito que vocês escolham muito bem onde vocês vão depositar e investir a energia de vocês. A palavra para esse mês de agosto para vocês de Gêmeos é movimento. Eu acho que esse é um mês que vocês estão saindo de uma transição interessante, assim, né? Nos projetos, nas conversas, nas novas oportunidades de vida, nas grandes decisões importantes, assim. Acho que muitas coisas começaram a aparecer nos últimos tempos, mas parece que está tudo acontecendo meio que ao mesmo tempo, né? E está tudo acompanhado de certas formas de informações inesperadas que tendem a mudar completamente assim os seus planos, sabe? Eu acho que é um mês de algumas reviravoltas muito positivas. Talvez vocês finalmente recebam algumas respostas a respeito de grandes processos que vocês estavam esperando, de grandes etapas da vida que vocês estavam esperando encerrar ou se movimentar finalmente. E enfim, é um mês de reviravoltas muito positivas, assim, que mês que você não precisa ter pressa para decidir, para tomar alguma grande decisão, sabe, antes de conhecer todos os fatos. Existem algumas questões aqui, principalmente nesse início do mês. O jogo está pedindo para vocês serem um pouco mais cautelosos, para vocês vigiarem um pouco mais antes de tomar suas decisões. Esse é o mês de alguns planejamentos importantes, de grandes passos de vida, mais do que grandes acontecimentos assim que te forçam a tomar decisões na pressa, sabe? Acho que vocês vêm de um período de que muitas dúvidas começaram a surgir, sabe? Algumas situações elas vinham fazendo vocês questionarem o caminho que vocês estavam seguindo. Então, dentro de relacionamentos, será que era isso mesmo? Será que essa pessoa que você estava saindo é a pessoa adequada? Dentro do trabalho, será que o caminho que você está hoje ele é realmente estável como ele parece? Será que é nesse caminho mesmo que você deveria caminhar? Até na espiritualidade, será que você está se posicionando bem? Será que você está fazendo as coisas que você deveria? Enfim, eu sinto que você começou a questionar o caminho que você estava seguindo, principalmente em relação, talvez, a esses temas que eu falei: relacionamentos, trabalho, espiritualidade e planos, grandes planos de futuro, né? E aos poucos, nesses últimos meses, você foi percebendo que algumas respostas elas estavam mais dentro de você, mas nas conversas, você, como que eu posso dizer? Vocês vêm de alguns meses atrás em que vocês estavam pensando assim: olha, será que sou eu? Será que eu que estou maluco? Será que eu que estou vendo essas situações de um jeito esquisito? Ou será que elas realmente estão esquisitas e o meu pensamento está válido? Vocês estavam se questionando assim: será que eu que estou ficando louco? Ou será que a vida está muito louca e eu que não estou me adaptando muito bem? E agora, nesse mês de agosto, vocês vão perceber que as respostas que vocês precisavam, elas não estão mais somente dentro de vocês, mas nas conversas que precisam ser mas nas conversas que vocês precisam ter, nas conversas que não dá para serem mais adiadas, nas experiências que ainda precisam acontecer nesse mês, né? Acho que agosto marca justamente esse momento em que algumas grandes respostas começam a aparecer e vocês saem de uma posição assim de grandes observadores, se sentindo um pouco limitados pelas condições que a vida estava colocando para vocês, para uma posição de mais desfrute, de mais atitude e de finalmente conseguir compreender qual é o papel, qual é o grande caminho que você tem que seguir daqui para frente, sabe? Ainda mais falando de trabalho e de carreira, a sensação que eu tenho é que esse é um dos meses mais importantes desse ano. Os eclipses, eles estão pegando o eixo da casa 3 e 9 de vocês, né? Os eclipses desse mês, que trazem algumas notícias inesperadas, vindas de chefes, de superiores, de clientes, de certos parceiros até
de trabalho que vocês têm, tipo fornecedores, alguma coisa desse tipo assim, ou pessoas que ocupam posições de autoridade. Então, alguma oportunidade profissional deve surgir nessas próximas semanas. Eu vejo vocês fechando o mês com algum tipo de elevação na carreira, com algum tipo de elevação nas finanças acontecendo, mas isso vem principalmente a partir de algumas informações que são reveladas dentro do seu ambiente de trabalho. Então prestem atenção principalmente para os dias em torno, assim, mais ou menos do dia 12, para ver se algumas grandes mudanças vão acontecer, porque tem uma energia, inclusive, de karma e de grande transição na vida de vocês. Parece que vocês estão saindo de um clima assim de tempestade e indo para uma fase de mais arco-íris na vida de vocês. Finalmente o karma, ele está se tratando de trazer aquilo que vocês merecem, aquilo que vocês estavam lutando há tanto tempo para poder acontecer. Então, nessas próximas semanas, falando de trabalho, eu sinto que pode pintar uma nova oportunidade de trabalho, principalmente se você escutar antes de agir, sabe? Escutar tudo que precisa ser ouvido. Existem algumas coisas que parecem que vão pedir um posicionamento na hora, mas que dê um tempo. Use o silêncio a seu favor. Use a dúvida também a seu favor. Então, se alguém aparecer com uma conversa muito interessante para você, sim, concorde, acene, mas espere um pouco para poder dar o seu veredito final, assim, sabe? É, Ainda mais porque nesse mês Marte entra em Gêmeos e a gente tem Vênus em Virgem, assim. Acho que nesse mês de agosto vocês meio que começam a recuperar mais a energia, sabe? A vontade de colocar os planos em prática, né? A sensação que eu tenho é de que vocês finalmente voltam a ter mais força para agir. Só que também existe um detalhe importante, acho que vocês começam a ficar muito mais impacientes, né? Gêmeos já costuma fazer muitas coisas ao mesmo tempo, já costuma mudar de ideia muito fácil, e eu sinto que nesse mês existe uma energia muito forte de impulsividade e que se vocês não tomarem cuidado, ela pode te levar para caminhos assim que você nem sempre vai se tornar tão confortável. Então, nesse mês, toma cuidado. Por isso que eu estou falando para vocês usarem o silêncio e deixar a dúvida assim, a favor de vocês, porque existe uma energia muito forte de vocês quererem assumir alguns compromissos, bater alguns martelos, tomar algumas decisões no impulso, no calor do momento, e logo depois quererem mudar de ideia. Então, cuidado, calma. Você está com bastante força para agir, está com bastante coragem. Eu acho que a vitalidade de vocês deve estar mais renovada nesse mês, mas é um mês em que a paciência de vocês está muito curta. Então, ao mesmo tempo que vocês estão querendo colocar as coisas para frente, vocês estão muito impacientes para poder esperar o resultado das coisas. E dentro dos relacionamentos, isso pode, inclusive, ser um problema, porque essa energia ela tende a gerar algumas tensões. Então, algumas conversas importantes com o parceiro de você, então, nesse mês pode ser que surja uma necessidade de ter alguma conversa importante com algum relacionamento próximo, seja uma amizade, algum romance. Principalmente se você é casado ou casada, pode ser que o nível de impaciência aumente muito e você se sinta assim um pouco destrutivo, ou até mesmo que você se sinta meio impaciente, a sua energia está muito para frente, e talvez você sinta o seu parceiro, sua parceira te atrasando. Cuidado, porque eu sinto que não é muito bem por aí. Eu sinto que vocês estão com uma energia muito propositiva e que às vezes o parceiro, parceira de vocês está querendo aterrar vocês um pouco mais, colocar o pé de vocês um pouco mais no chão. E sinto que nesse mês tem alguma conversa importante para acontecer entre sócios, sócias, grandes amizades, parceiros de trabalho, sim. Mas cuidado para você não falar de uma forma mais dura do que você gostaria, sabe? Então, e além disso, o Marte também está trazendo aspecto para casa 4. Né? Então, assim, assuntos ligados à família, casa, imóveis, reformas, mudança, ou até compra de casa ou de carro, sim. O outro bem importante pode ser que pinte nesse mês, é uma energia muito positiva para vocês, só que elas podem gerar alguns pequenos conflitos enquanto elas são organizadas. Agora, se você é solteiro ou solteira, eu diria que esse é um mês muito bom para você renovar o seu ciclo de. Não só solteiro ou solteira, né? Acho que é um mês muito bom para você renovar o seu ciclo de amizades. Existem boas comemorações, amizades que querem voltar a ficar mais próximas de vocês. Eu acho que é o período para vocês saírem mais do isolamento. E agora, se você é solteiro ou solteira, eu acho que é um mês interessante para vocês se envolverem em relacionamentos. Acho que o vigor de vocês, o desejo de vocês vai estar mais forte nesse mês. E acho que vocês têm bastante sorte com pessoas dos signos de terra e pessoas dos signos de ar.
Só toma cuidado, viu? Para vocês geminianos, existe uma grande chance de algum tipo de triângulo amoroso acontecer na sua vida. Seja você se envolvendo com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, ou os seus parceiros estarem envolvendo com outras pessoas, mas tem uma chance aqui de algum tipo de terceiro membro aparecer dentro dos seus relacionamentos, ou até mesmo dentro das suas amizades. Por isso que existe uma energia positiva para novos amigos, ou enfim, renovação do seu ciclo de network. Agora, falando um pouco mais de saúde, eu acho que agosto também é o mês mais favorável para vocês. Acho que vocês conseguem diagnósticos mais interessantes. Acho que a disposição física de vocês aumenta. E é um período muito bom para fazer exercícios, para recuperar algum tempo perdido com relação à dieta ou academia, recuperar o condicionamento físico e para questões médicas antigas também, ou para retomar hábitos mais saudáveis. Assim, é um mês muito positivo, é um mês muito bom, inclusive para você fazer procedimentos, eu diria, com baseado nas cartas que estão aqui. É, que mais? Olhando para o mapa. Acho que é isso, gente. Vocês de Gêmeos têm energia suficiente para conquistar muitas coisas nesse mês, mas vocês não precisam usar toda essa energia de uma vez e nem para brigar. Eu sinto que esse é um mês que reserva boas oportunidades financeiras, de promoção dentro do trabalho ou de garantia de novas oportunidades de fontes de renda, alguma coisa assim, mais para a segunda metade do mês. Então fique atento para você não perder as oportunidades. Parece que vocês estão com um pouco de energia de sobra, sabe? Usa para construir, usa para iniciar projetos, para cuidar da saúde, para aproveitar as oportunidades que começam a aparecer para vocês, porque as mudanças de agosto, elas podem aparecer um pouco inesperadas, mas elas são exatamente aquilo que vocês precisam, e elas são portas muito maiores do que você consegue enxergar hoje. É isso, geminianos. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam. Aqui na descrição do vídeo vocês têm um link para poder marcar uma consulta de tarô todinha só para vocês. Não se esqueçam de me seguir nas redes vizinhas, todas com o mesmo @oráculo Luz do Sol. E a gente se vê mês que vem.